Gostaria que os irmãos abrissem Salmo 46. Salmo 46 é um salmo abençoado. Eu lutei muito de falar do Salmo 46, mas o Senhor disse: é hoje. Então nós vamos falar do Salmo 46, para que Deus possa nos dar alguns direcionamentos, amém? É no meio da Bíblia, fácil, Salmo 46. Amém? Todos acharam? Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, e Deus está ali, está no meio dela, e jamais, repita, jamais será abalado. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Diga: o Deus de Jacó é o meu refúgio. Amém. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. O Senhor põe termo à guerra até os confins do mundo. Ele quebra o arco, Ele despedaça a lança, Ele queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nós oramos, ó Pai, bendizemos o Teu nome. Sabemos, ó Pai, que Tu és um Deus de refúgio, de graça e de força, Pai. E nós não queremos só cantar aqui que Tu é a força, Tu é a proteção, mas nós queremos agora bendizer o Teu nome e glorificar a Tua palavra, Senhor. Nós agora nos achegamos a Ti, repreendemos todo e qualquer espírito atrapalhador que venha no nosso meio, Senhor. Espírito maligno da passividade de mente, do branco de mente, da opressão, da tristeza, da depressão, da mágoa, da raiva, do remorso, da ira. Tu és agora debelado, Tu és agora quebrado no nome de Jesus. Vem agora com o Teu espírito de paz, vem agora com o Teu espírito de entendimento, vem agora com o Teu espírito de compreensão, vem agora com o Teu espírito de benevolência, Pai, para poder entender, Senhor, o que é que Tu tens e o que Tu queres para a nossa vida, Pai. Nós queremos glorificar o Teu Espírito Santo, Senhor, porque Ele é aqui que vai nos dirigir, Senhor. Que aqui não seja falado nada de boca, de mente, de coração de homem, mas de boca, de mente, de visão que vem do Teu trono, Pai. Nós Te glorificamos e somos pequenos demais, Senhor, para poder Te representar, mas aprove a Ti que nós estivéssemos aqui, Senhor. Dai-nos a graça, a unção que desce do Teu trono, que vem do céu e que fecha a boca do maligno, Senhor. E em nome de Jesus, teremos o cuidado, Pai, e a delicadeza, Senhor, e a honra de tributar a Ti toda a glória, todo o louvor e todas as honras. Amém, meus irmãos? Amém. Podemos nos sentar. Aqui nós vamos falar, Deus nos levou a falar um pouquinho do refúgio de Deus, né? E quando eu fui comunicado, ó, tá bom, você vai levar a palavra, eu perguntava para Deus e dizia: Deus, tantas coisas têm sido faladas, né? E as coisas estão tão tribuladas, mas o que será que o Senhor tem para esse dia? E durante o ano de 2009, parte de 2010, Deus me levou a orar muitas vezes sobre as catástrofes, as coisas que aconteciam no Salmo 46. O Salmo 46 é um salmo tão especial, que Lutero também gostava muito do Salmo 46, ele fez até um hino, né, baseado nesse salmo, um hino que chama Castelo Forte. E esse salmo é tremendo, porque esse salmo fala de algo que realmente estava acontecendo. Provavelmente os estudos indicam que nessa época existe uma possibilidade, né, de que foi a época em que o exército assírio estava cercando, invadiu Jerusalém. Portanto, o povo estava ali atônito, sendo invadido, sendo opresso, sendo oprimido. E o salmista começa a falar sobre isso, sobre refúgio, sobre força, sobre colocação, sobre proteção. E a gente fala muito sobre isso, e coloca muito
muito sobre isso no dia a dia e canta muito sobre isso, mas no dia a dia, naquela hora que acontece alguma coisa, a gente esquece disso. A gente esquece. A Teteira estava falando mais ou menos isso quando eu estava falando da cantoria, né? Ou do louvor, quando ela fala que a gente esquece. É verdade, a gente esquece. Se a gente não estiver ligado nisso, a gente esquece. Passa, o problema vem e as coisas se formam. Você fala, Senhor, mas como? Isso já passou? E nos nossos tempos, essas grandes tribulações que têm acontecido, a gente olha e vê que tem tudo a ver com esse salmo. Tudo a ver com esse salmo. Caso do Haiti, caso da Nova Zelândia, caso das nevascas, caso das enchentes no Brasil, caso das enchentes na China, caso das enchentes na Austrália. Você vê que tem tudo a ver. Esse momento, o povo estava amedrontado porque ele dizia, pode acontecer alguma coisa, uma catástrofe, né? E a gente olha isso no dia a dia e é tão perigoso, porque a gente vai sendo levado. Por isso, nesse ano, quando o pastor Luiz já começou aqui dando a primeira palavra, ele tem falado sobre alinhamento, né? E mesmo assim, Deus ainda me mostrava, Senhor, mas o povo sabe, né, desse refúgio. Ele disse, não, mas eu acho que a gente precisa reafirmar algumas coisas. Então nós falamos, pela boca do pastor Luiz, que creio que o Espírito Santo falou sobre alinhamento, falou sobre estabelecer prioridades, desde o começo do ano, reativar o ciclo espiritual, falou sobre a retomada da aliança. O pastor Geraldo ainda comentou isso aqui hoje, no dízimo, sobre a retomada da aliança. Muitas vezes a gente sabe, conhece o que é aliança, verifica, mas tem que haver sempre uma lembrancinha, sempre uma retomada. Por isso que a palavra é rema, por isso que a palavra é pura, por isso que a palavra é real, por isso que a palavra é aquela que nos engrandece, porque você olha aquilo naquele momento, olha, eu já até sabia, mas passa pela sua mente exterior, eu preciso saber outra vez. Eu esqueço no dia a dia, as coisas acontecem, eu esqueço. Então, nós temos batido desde o começo do ano da retomada da aliança, das descobertas espirituais de Jó. Quem tem participado nos domingos tem visto isso. Foi falar dos resgates da mão atrofiada no último culto, de crer na promessa, ter fé, colocar à prova a nossa fé. E se falou dos personagens, Ezequias, que falava de reforma, Jó, que descobriu que Deus podia tudo, e Abraão, que deu o seu melhor. Depois de tudo isso, a gente está bem alimentado, mas às vezes no dia a dia passa um momentinho, a gente perde um pouquinho e às vezes não tem buscado o verdadeiro refúgio ou o refúgio certo. Então nós vamos tentar falar um pouquinho sobre a busca do refúgio certo. Eu gostaria que você perguntasse ao seu irmãozinho, escuta, você tem usado o refúgio certo? Você tem usado o refúgio certo? Você tem buscado o refúgio certo? Você tem sido dirigido para o refúgio certo? Porque a gente se refugia em tudo, né? A gente se refugia na nossa conta bancária, não é verdade? Na nossa conta bancária. Depois que veio a internet, então, se o sujeito entrar todo dia na conta bancária, pode perceber. O sujeito entra, quem está aqui, ó, eu estou falando aqui, eu estou vendo uma opção de gente fazendo assim, ó. Depois da internet, o cara não fecha o dia, você entra lá e entra na conta bancária. Por quê? Porque ele julga que aquele é o verdadeiro refúgio. Aquele é a verdadeira fortaleza. Quem tem ações, não deixa de entrar nem um dia lá no conto de ações. Por quê? Porque ele julga que aquela é o verdadeiro refúgio, aquela é a verdadeira fortaleza. Não é isso? Quem tem uma empresa, ele não deixa de nem um dia pensar, olhar, preocupar, porque como disse aqui, né? A gente sempre usa o canal errado, porque as coisas do dia a dia fazem com que a gente se perca, né? Portanto, nesse tempo, né, em que essas ameaças de guerra acontecem, o medo das montanhas, das cidades serem lançadas ao mar, né, como a gente tem visto, pode acontecer numa explosão, pode acontecer numa guerra nuclear. Então aqui está falando do Salmo 46. O terremoto já tem acontecido, explosões, e diante de todas essas catástrofes, né, absolutas, você vê aqui o salmista tranquilo, calmo, confiante, seguro. Estava à beira de uma catástrofe, mas ele estava calmo, estava seguro. E o que me levou a isso? Nessa último problema da Grécia, eu confesso a vocês, quando eu comecei a ler e comecei a ver, primeiro eu vi na televisão, depois eu comecei a ler, meu coração se exaltou, eu fiquei muito preocupado. Por que eu fiquei preocupado? Porque a Grécia é o maior país árabe, a Grécia é o mais populoso país árabe. E a Grécia é um dos países que tem um acordo de não agressão com Israel. É um acordo que já leva 30 anos. E quando aquilo aconteceu, apesar dos pesares e apesar do ditador que está lá, ele pelo menos, né, escreve na cartinha dos Estados Unidos e ele tinha esse acordo. E o que veio no meu coração?
meu coração veio o seguinte: olha, vai acontecer tudo isso, e isso pode ser um problema para Israel. Eu confesso que o meu coração começou a ficar atribulado, não é isso? Eu confesso também que quando mais eu atribulava, mais eu pensava, mais o Senhor me levava ao Salmo 46, dizendo o seguinte: o Senhor é Deus de todas as coisas, e nós olhamos as circunstâncias como se elas fossem algo natural, fácil, e daquilo que está na nossa mente, daquilo que está no nosso olho, e a gente não entende qual é o verdadeiro refúgio que Deus quer nos dar, e vai nos dar. Refúgio, gente, fala de lugar onde alguém se refugia. Refúgio fala de abrigo. Refúgio fala de proteção. Refúgio fala de amparo. Refúgio fala de oásis. Sabe aquela coisa gostosa, quando está aquela chuva? Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Vocês corre, eu pego o ônibus, vai, tristeza, o carro se inunda, molha o pé, molha a coisa, chega em casa, você entra, abre a porta, você sente um refúgio, não sente? Você sente uma proteção, você sente uma coisa boa, você toma um banho, você acaba ali quentinho, apesar da friagem que estava lá fora, você sente aquela coisa gostosa, aconchegante, aquela coisa bendita. Não interessa a casa que você mora, o lugar que você mora, o jeito que você mora, é o melhor lugar do mundo. Amém? É o melhor lugar do mundo. Você se sente ali refugiado, você se sente ali protegido, você se sente ali acomodado, você se sente ali bem quentinho, né? No seio da vontade de Deus. Você diz: olha, eu estou aqui, puxa, isso é o Éden. Assim, é o oásis que está dizendo aqui. Então, quando a gente não entende isso, a gente tem que entender o que é esse refúgio absoluto. Será que diante de todo esse quadro, nós temos buscado essa verdadeira mão do Senhor? Nós temos buscado no local secular? Como nós temos levado a nossa vida familiar, secular, ministerial, nossa vida de relacionamento? Será que a nossa confiança para todos nós tem sido realmente essa visão de refúgio do Senhor, que nos dá abrigo, proteção, amparo? Portanto, nós vamos procurar falar um pouquinho como usar desse amparo, como usar desse abrigo, como usar dessa proteção, porque no dia a dia a gente se perde. No dia a dia as coisas nos enganam, porque o que é visual fala mais alto do que é espiritual, não tem jeito. O que é visual, você está sofrendo, alguém vem te falar alguma coisa, você diz: olha, eu estou sofrendo, mas eu estou vendo. Se você está vendo, você acha que o outro não está vendo? Claro que é você que está vendo. Então a gente fala de alguma coisa espiritual, você sempre julga que o espiritual é inferior ao visual, ao experimental. Mas é uma mentira, que todo o princípio de Satanás é esse: ele veio para roubar, matar, enganar, destruir e ludibriar. Então ele nos ludibria, ele nos engana, achando que a gente realmente deve ver o que nós estamos vendo, mas o que nós estamos vendo nem sempre é o que nós estamos vendo. Sentir o que nós estamos sentindo, a alma fala alto nessa hora e a gente faz besteira e faz burrada através da alma. Pode perceber isso? Rapidinho vocês vão, qualquer coisa que eu vou dar de exemplo, vocês vão lembrar disso, né? E a gente vai tentar o quê? Vai tentar verificar como que isso pode ser buscado, ou seja, usar o refúgio certo no meio de tanta confusão, correria, ganância, desesperança, esgotamento, declínio moral que a vida e esses tempos têm impostos, não é isso? Se você não entender qual é o verdadeiro Deus, quais são as verdadeiras coisas, você começa a ver coisas na televisão que você acha que aquilo é normal. E é uma mentira de Satanás. Por isso que a televisão tem esse apelo tão alto, porque você vê alguma coisa, parece que aquilo é vida real. Apesar dos reality shows, o nome da reality show, a realidade da vida, a realidade do que você está vendo. Mas é uma mentira do que você está vendo. Aquilo é uma particularidade que alguém quis colocar numa tela e que você está assimilando ou não. Mas Satanás gosta que você pense, que eu pense, que nós pensamos que aquilo realmente é real, que aquilo é verdadeiro, todo mundo está fazendo aquilo, que agora a onda é aquilo lá, a onda agora é liberdade, a onda agora é fazer o que está na televisão. E não é bem assim.